Hoje, na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 26, que é sobre as perguntas sobre a sorte dos espíritos. Então, ainda estamos naquele capítulo aí, das perguntas que a gente pode fazer dos espíritos, então as perguntas podem dirigir aos espíritos. Então, as questões sobre a sorte da vida dele, a sorte no sentido de como eles estão lá atualmente, né, as questões aí, daí, essas perguntas. Estão localizados aí em condições de ler a Vanessa e a... Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade, quando há simpatia dito pedido, ou o desejo de lhe ser útil, e não simples curiosidade. 22ª. Pode os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade que gozam? Perfeitamente, e as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as falsas ideias que hajais formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim que o arrependimento os ganhe. Nisso encontram ele, às vezes, até uma espécie de alívio, o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, e que, para alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar a vida futura, oferecendo-vos dela exemplos que podem aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Em suma, o fim atual da revelação. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Letra A. Se tiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte, de modo que essa pode ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, falo-á. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Nota. A experiência demonstra que, neste caso, o espírito de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos de interesse que possam ter os vivos de conhecerem as circunstâncias em que se deu a sua morte. Se ele tiver empenho em revelar, falou-á a si mesmo que mediunicamente, que por meio de visões ou aparições, no caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com induzir a proceder em pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade, nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam, porém, as mais das vezes, isso não lhes é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiem vê-los removidos. É, pois, embalar-se em quimérica esperança ao pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que nenhum escrúpulo tem em induzir, o que eles lhe dão crédito a pesquisas com quais os que elas se entregam devem dar-se por muito felizes, quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. Então, aqui nós tivemos já uma boa explanação para a nossa reflexão, onde agora podemos colocar a nossa dúvida ou aquilo que a gente achou de importante aqui,
a gente pode agora conversar sobre o assunto. Então, começando, eles podem dar notícia da sua situação no mundo espiritual? Qual o objetivo? Como que ocorre? Então, se nós podemos fazer a pergunta. Então, a gente já tem que saber se eles podem ou não podem para a gente fazer a pergunta, porque então, a gente já tendo esse conhecimento, já quando a gente tiver a oportunidade, a gente já sabe o que a gente deve perguntar, como que é a situação. Então, esse capítulo nos dá muito essa noção de como funciona. Então, o que vocês têm aí sobre essas 3 perguntas aqui, com resposta, com notas, com explicações aqui muito relevantes. Então, pode... Vocês gostariam de debater sobre esse assunto? Eu entendi o que eles dizem nessa primeira pergunta. Da vida deles lá. Dona Sandra? Que se for útil para a gente, não por mera curiosidade, eles podem te dar as respostas, né, da situação no mundo dos espíritos, mas tudo depende de nós e da situação que eles estão também, né? E se nós for útil, for proveitoso, né, o pedido, não por curiosidade, ser curiosa para saber o que está acontecendo lá, como estão, foi o que eu entendi. E a pergunta para aqueles que participam ou participaram de reuniões mediúnicas, é comum eles virem dar notícia da sorte deles, de contar como eles estão lá? É mais comum os espíritos sofredores, né, serem atendidos e virem se manifestar. Mas acontece, às vezes, de algum vir e dar alguma mensagem, mas não é tão comum assim. E eu acho também que, de vez em quando, pode alguém dizer como é que está, se está estudando, como é que ele está, o que ele está passando por lá, ou mandar alguma coisa assim para algum familiar, mandando dizer alguma coisa, mas é mais difícil. Mas acontece de vez em quando. A maioria dos que se comunicam são sofredores, mas lá de vez em quando acontece de alguém assim mandar alguma notícia dos familiares. Qual a utilidade dessas informações? Diz ali que não é por... Quando eles vêm dizer, não é normalmente por simples curiosidade, porque tem um objetivo. Qual é o objetivo? O espírito sofredor vem nos contar que ele está sofrendo. Ou de um que está numa posição melhor, que está se sentindo mais feliz, deve nos contar também essa... Qual a utilidade teria eles nos contarem a situação que eles estão? Eu acho que a utilidade dos sofredores é para serem ajudados. E dos que estão um pouco melhor, até mesmo mando notícias, porque até para conformar a família, ou para dizer como é que está. Geralmente, quando é uma notícia que eles mandam para alguém da família, é para dizer que está bem, ou alguma coisa assim. Até para o consolo da família, porque a família se sente feliz de saber, né? Quem não gostaria de saber de alguém de sua família para saber como é que está por lá, mas não que a gente vá evocar o espírito. Ele vem espontâneo e quando é permitido. Que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. E para exemplo também para nós. Eu acho que aquele item ali no 22 esclarece bem isso, né, Marino, que tu está
perguntando, que já consta também, acho que no Livro dos Espíritos, que é para a gente não esquecer qual que é o fim exclusivo da doutrina espírita. Se a gente olhar o todo, qual que é o objetivo exclusivo? É a nossa melhora, né? Então, o fim exclusivo da doutrina espírita é a vossa melhora. E ali no item 22, na segunda parte, ele fala, ó, não olvideis que o objetivo essencial, exclusivo do espiritismo é o vosso adiantamento. Então, para alcançar isso é que os espíritos permitem vos iniciar quanto à vida futura, né, trazer algo de lá para cá e oferecer exemplos que nós podemos aproveitar. Quanto mais a gente se identifica com o mundo que nos espera, né, ou a gente saber de lá, ou até inclusive ver os sofredores lá, né, menos a gente vai lastimar aquele que nós estamos agora. Então, é o objetivo atual da revelação. Então, eu acho que esse item faz uma síntese de tudo, né, que só tem um objetivo, que é sempre o adiantamento, a nossa melhora, a nossa reforma íntima, que é o fim exclusivo da doutrina espírita. Eu entendi isso. Alguém mais? Vamos continuar. Sobre agora tem mais essa questão colocada aqui no número 22 aqui da questão, que tem essa explicação aqui, a segunda explicação de um objetivo muito importante. Isso aqui que é o mais importante, né? Então, que é o nosso adiantamento. Então, alguém tem mais a falar? E quando a gente sonha com ente querido que é um espírito, já lhe vem pedir socorro ou ele está em sofrimento? Para mim, aqui ficou baixo o som, aqui eu não consegui pegar bem a pergunta em si toda. Pode repetir para nós, seu Vanderlei? Eu acho assim, Marina, que eu ouvi bem. Aí vai depender do sonho. Se tu sonha que aquela pessoa está bem, é sinal que está bem. Agora, se tu sonhar que a pessoa está em desespero, coisa assim, é sinal que ele precisa de nossa ajuda com oração. Marino, eu acho que aquele teu áudio que tu mandou hoje, eu acho que foi uma boa reflexão, não sei se todos olharam, né? Ouviram? E eu me questionei bastante ali, muito bom aquele teu vídeo ali. A gente se questionou o que tu pode pedir, o que tu não pode pedir, o que é certo, o que não é certo. Seloni, tem para nos repartir conosco aqui? Eu acho que ele está bem esclarecido ali na explicação da Maristela, que a Sirlene falou também, agora sobre os sonhos. E também eu escutei o áudio, Sirlene, foi bem proveitoso para nós entendermos melhor. E são quando as comunicações, é quando tem alguma autorização, como a Silane falou, né? E talvez até a necessidade daqueles entes queridos, né, Silane, que estão precisando dar notícias, estão preocupados, querem. Então, quando há uma autorização também, quando eles têm condições de autorização. E os sofredores que nos entram em comunicação, geralmente chegou o momento deles serem ajudados. Eles são trazidos até a reunião mediúnica para serem ajudados, né? Jaque, fortalece. Eu também ouvi o áudio, achei muito bom, me esclareceu bastante, e não tem muito o que acrescentar, o que os amigos aqui colocaram, né? A finalidade das comunicações sempre tem por objetivo nos auxiliar no entendimento, no nosso aperfeiçoamento moral. Então, acho que tudo converge, né? Porque aqui a gente leu, como a Marcela antes falou, essa segunda parte aqui da questão 22ª ali, conclui que o fim essencial é a nossa melhora, né? Então, se for nesse caso, os espíritos se manifestam. Tá. Eu vou fazer uma colocaçãozinha ali do
que ainda no 22, não, um pouquinho antes, parágrafo antes da leitura da Maristela ali, ó, diz assim, ó, os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus, porém, podem ser constrangidos a descrever seu sofrimento, a fim de provocar o arrependimento neles, e nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança de compaixão. Então, muitas vezes, aqui ó, eles vêm contra a sua infelicidade na esperança de compaixão. Às vezes estão precisando de atendimento. O que nós podemos refletir sobre essa parte aqui, e daí nós vemos também a parte que a Maristela leu ali, que vem bem na sequência. Então, duas partes assim, muito interessantes que tem aqui. Já que, pô, já conseguiu abrir o som aí, não? Agora sim. Eu também não estava conseguindo abrir a câmera, não sei. Eu, diferente dos colegas, não ouvi o áudio. Mas aqui eu fiquei assim, quando ele fala sobre a sorte, né? Eu lendo assim rapidamente, pensei que era fazer perguntas sobre a nossa sorte, mas não, é sobre a sorte deles, mas com relação, pelo que vocês falaram aí, com relação a como eles estão vivendo no mundo espiritual, é isso? Sim, nessa parte da 21 e 22, é isso. Tá. A 23 ali até meio dá uma misturada ali, que seria, às vezes, o interesse nosso também, já, porque aparece na 23, mas 21 e 22 seria exclusivamente a situação deles. Agora, já 22 já entra os nossos interesses. Sim, sim. Mas é isso, é mediante autorização, é sempre para assim, nenhum contato, pelo que eu entendi até agora, vai acontecer sem ter uma razão, né? Uma razão edificante, vamos dizer assim. E é interessante essa parte aqui, que os maus espíritos, os bons, sentem-se felizes, né? De poder vir falar como estão no mundo espiritual, né? E os maus se sentem constrangidos para descrever seu sofrimento como forma de arrependimento, né? É como se eles viessem fazer uma terapia, né? Ali no grupo ali mediúnico, né? Eu só não entendi muito assim o porquê de constrangidos, né? Talvez não se sintam muito à vontade para falar, não resistam, né? Mas aí de repente chega um momento para isso, né? E claro que tanto para nós encarnados não é muito legal falar dos seus erros, né? Das suas dificuldades. Só que essas comunicações, né, Marino, vêm espontânea. A gente não invoca como é que está o fulano, Beltrano, Ciclano, né? Embora todos nós gostamos de saber como é que estão nossos familiares que já desencarnaram. Graças a Deus, acho que nós somos uma família privilegiada, que a gente até acompanha, a maioria da nossa família, a gente acompanha a vida espiritual deles, né? E sempre a gente teve essa graça de Deus de acompanhar, mas é uma coisa espontânea, porque a gente não invoca nada, ninguém vai invocar, e como é que vai estar o fulano, Beltrano, Ciclano, embora a gente tenha curiosidade de saber, quem é que não tem? Mas isso é uma coisa que é espontânea, que vem quando eles têm permissão para nos dizer alguma coisa, né? Mas e como que acontece esse constrangimento? Como que ocorre? Os espíritos são constrangidos. Mas como? Por quem? Como é que funciona esse constrangimento para eles virem?
O constrangimento não seria quando o grupo da mediúnica indaga, questiona esses irmãos que se apresentam lá. Eu pergunto por quê. Eu nunca participei de uma mediúnica, mas pelo que eu ouvi ali do áudio, pelo que eu li um pouquinho, eu acredito que é muito difícil, como a Jaque falou, a gente, porque nós somos seres agora encarnados, né, numa experiência material. Desencarnamos, levamos toda a nossa bagagem para o mundo da erraticidade. É muito difícil expor as nossas falhas, né? Mesmo que se passe, isso vai depender, claro, do apego de cada espírito, né? Mesmo que se passe um tempo, eu acredito que seja constrangedor, difícil. Então, não se deve questionar. Agora, quando eles vêm falar por espontânea, se manifestar por espontânea vontade, né? Aí sim, seria tipo, eu não sei empregar a palavra correta, mas como a Jaque falou de novo, uma terapia, né? Quando eles precisam de auxílio e expõem aquela situação para que sejam ajudados. Não sei se eu entendi. Uma situação contraditória, o espontâneo e o constrangido. Então, já aconteceu assim dele. Nós espíritos, como eu costumo dizer, não tem muita diferença do desencarnado, a diferença é só o envoltório aqui. Então, como que a gente é constrangido a ir para um tratamento? Ou seja, de uma dor física que a gente sente, e o espírito desencarnado ele sente uma dor física muitas vezes, porque ele sente do corpo perispiritual, e para ele, às vezes, nem se deu conta que desencarnou e está sentindo, para ele, uma dor física. Ou as dores psicológicas nossas. Como nós somos constrangidos a procurar um tratamento? Como ocorre entre nós? Todos nós corremos de boa vontade para o tratamento? Geralmente outras pessoas aconselhando, né? Parentes, pessoas próximas, e tu tem que buscar ajuda, né? Tu tem que procurar, e aí porque às vezes a pessoa nem percebe que tem que procurar essa ajuda específica. Ou vai naquela, né? Ah, isso não é nada, e vai deixando aquela dorzinha ali, né? E aí deixa, por fim, às vezes se torna alguma coisa mais grave. Ou só busca o tratamento após quando acontece alguma coisa de fato, né? Então, eu imagino que com eles é a mesma coisa, né? As orações que a gente manda para o plano espiritual deve auxiliar também nessa questão, né, de eles perceberem que eles têm que procurar ajuda, de fato, né? E eu imagino que esse constrangimento também, imagina a gente chegando, por exemplo, às vezes contando as coisas que a gente fez para um psicólogo, né, ou para um melhor amigo, tem coisas que são louváveis da nossa parte, na nossa vida, mas tem coisas que não são legais, senão a gente não estaria aqui nesse planeta, né? Então, imagina a pessoa contando, chegando e contando, deve dar uma vergonha, às vezes são pessoas que não são pessoas tão extrovertidas, às vezes a pessoa pode ser mais tímida, não gostar de compartilhar a sua vida quando encarnado, imagina desencarnado, sabe, são vários fatores, eu imagino, assim, da pessoa chegar falando para pessoas que ela não conhece, enfim, né. Eu acho também que o constrangimento acontece quando o espírito, quando estava encarnado, ele fez muitas coisas erradas. E depois, lá na erraticidade, ele se sentiu assim envergonhado das coisas erradas que ele cometeu, né? Então ele fica constrangido que não assim digamos na hora da comunicação ele prefere nem dizer quem ele é, ele prefere que nem pergunte o nome dele, porque de tanta vergonha que ele sente pelas coisas erradas que cometeu aqui na Terra. Então, esse é um constrangimento muito grande para ele. Mas ele foi permitido ele ir lá, digamos, no trabalho mediúnico para se comunicar, para poder ser ajudado. Ele muitas vezes ele é constrangido pela própria dor, né?
assim como nós. Quantos de nós vai para o médico quando não já tomou tudo que foi chazinho, tudo que tentou, tudo que foi jeito, mas daí quando chega na última hora, bom, agora não. Então, é constrangido pela própria dor. Então, às vezes ele está num sofrimento, ele vai, enquanto ele aguenta, ele suporta, ele vai tentando, até que uma hora ele põe a mão no apito, eu preciso de ajuda, e daí a ajuda chega. E daí como que acontece? Esse tratamento, ele chega num local, ele só desabafar, contar a situação dele, o que está. Isso é a coisa mais normal que tem. É difícil uma comunicação que haja, que a gente pensa, nos da família. Não, a comunicação lá tudo é irmão. Para começar, tudo é irmão. Então, e se nós analisar toda a comunicação, ela tem uma lição para nós. Ela tem a lição para o grupo ou individual, para alguém ali, mas aquelas comunicações que tem ali sempre tem. Aí é um espírito superior. Porque o espírito superior vem de boa vontade contar que ele fazia isso, que hoje ele está nessa situação. Ele vem para nos dar um exemplo. Agora, aquele outro que veio e contou o seu sofrimento, tá? Ele, como disse ali no finalzinho do 22, ele vem com anseio de receber a ajuda, a compaixão. Agora, ele foi permitido por um espírito superior para estar ali, naquela reunião. E qual é o objetivo do espírito superior? Por que ele foi escolhido ali? De acordo com aquele grupo. Então, aquela comunicação dele, ela vem para dizer assim, ó, eu fiz isso, isso e aquilo. Hoje eu estou passando por isso, por aquilo. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar eles, mas a grande oportunidade é o nosso adiantamento, porque ali nós temos sempre as orientações de tanto do espírito superior como inferior, uns nos dão de o que fazer e o outro o que não fazer conforme as consequências. Ali eles nos mostram, na prática, a lei de causa e efeito. O que se planta, se colhe. Então, eles vêm nos contar, eu plantei isso, estou colhendo aquilo, eu plantei aquilo e estou colhendo aquele outro. Então, e daí? Compete a nós analisar a nossa plantação de cada um. Então, no grupo, a gente vê. Então, essas as utilidades. Alguém tem mais algum comentário? Temos 23 ainda, que praticamente nós não entramos, ficamos no 21 e 22 aqui. Quando a gente quer saber dos espíritos aí que deixaram, ele está morto ou não está? Alguém desapareceu. Ele viria nos dizer? Alguém da família desencarnou, deixou algum documento importante, ele não sabe onde é que está, ou coisa semelhante, ou se ele deixou um testamento, qualquer coisa. Esses dias o Wilson nos falou da história do testamento, daquele que tinha, já nos deu um bom exemplo também. Então, sobre essas questões aí, com relação à burocracia que a gente tem, que vai pedir ajuda para eles, para a gente ter um pouco menos de trabalho nessa parte aqui, quando eles desencarnam, com o desenrolar de herança, de coisas semelhantes. Eles viriam de bom grado ou não? A resposta ali que foi lida já está dizendo, né, São Marino, que sim, eles vêm, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em sabê-lo. Então, depende da situação, da circunstância, né? A gente lembra agora do fato recente daquela família que está desaparecida, aqui no Rio Grande do Sul, não lembro qual cidade. Então, veio bem esclarecer aquele áudio e essa pergunta, né? Que às vezes é uma situação em que os envolvidos precisam passar por aquilo e eles poderiam, sim, mas tem situações de que não há autorização ainda, né? Talvez
para que, também não sei se alguém tentou essa comunicação com eles, porque não se tem certeza, ainda não foi localizada, é tudo suspeito, né? E já foi falado aqui também nesses estudos daquela situação do Chico Xavier, em que um acidente, uma criança atirou em outro, e daí estavam condenando o que foi o que estava junto e tinha sido um acidente. E pela comunicação de uma psicografia de Chico Xavier, o juiz aceitou como foi o acidente, deixou de acusar aquele que estava sendo acusado, né? Devido à moralidade do médium, tudo, como ele era conhecido, e da circunstância, mas depende de cada circunstância, da conjuntura. Marino, pelo que eu ouvi aquele teu áudio, eles vêm conforme o interesse da família. Se for interesse financeiro, eles não vêm, né? Dizer, por exemplo, onde é que está o testamento, onde é que está o enterro, até que ele fala, né? Aí depende muito do que é a intenção da pessoa que quer saber. Pelo que eu entendi também, geralmente, para interesses financeiros, eles não vêm, né? Porque faz parte até dos que estão aqui, né? Essas partes, esses embaraços, essas provações dos que estão aqui encarnados. Isso que eu entendi dessa parte. Mais frequente, eles vêm para desfazer um mal-entendido, que está fazendo mal para alguém, daí sim. Né, que nem no caso desse ali do Chico, né? Foi lá relatar que o outro menino ia sofrer uma consequência que não foi proposital. Né? Consequência moral, né? E não financeira. Deve ser só quando for útil mesmo, né? Por interesses materiais, eles não vêm. Agora, se é uma coisa que vá beneficiar alguém, que seja útil, né? Aí eu acho que aí é permitido. E esses que vêm por interesses materiais, geralmente é espíritos inferiores, né? Que eles estão sofrendo, né? Que estão muito apegados com as coisas materiais. Também eles necessitam de ajuda, de orações. Nós escutamos um áudio também, e daí me chamou a atenção da borboleta, né? Que importa o que ela passou lá no casulo, né? Então, isso para eles não importa para nós, né? Como é que foi a morte deles. Se ele liga alguma importância, como diz aquela resposta ali da 23A, né? Então, se o espírito já está mais elevado, está desligado, está liberto, está dando graças por ser livre daquele enrosco material ali, e daí vão querer chamar ele para vir resolver o quê? Às vezes já estava enfastiado na vida de resolver essas questões, ainda vai ter que voltar. Então, daí, isso às vezes não é interesse dele, e há até uma importância para aqueles que ficaram de tomarem as rédeas, se desligarem e seguir sua vida e resolver os seus problemas, não de ficar terceirizando para aquele que já foi, ou às vezes já estão acostumados a usá-lo como bengala na vida e querem continuar usando ele como bengala na morte. Então, na morte do corpo físico, né? Mas então é isso. Então a gente vê aqui que segue essa lógica que o interesse, se é nosso, nós temos que correr atrás. E ainda mesmo assim a gente tem que analisar até que ponto, qual a importância que nós devemos dar para as coisas materiais. Agora imagina para o espírito que já cumpriu aquilo ali. Agora, se for justo, se for algo que ele dá importância a algo, ele vai vir. E normalmente ele vem sem evocação, sem perguntar. Então, se for necessário, ele vai vir e vai dizer contar daquela situação ali, porque seria justo, né? E se for um espírito apegado à matéria,
que ele faça a partida e fique ali, ó, sempre ele mandou, ele fez, e ele não aceita essa mudança de plano. Ele vai ficar ali, como é que eu vou usar a palavra? Me fugiu a palavra agora, ele vai ficar ali pego, aqueles bens ali, tal, queria que isso ficasse para queria que ficasse para o Paulo, o outro era para ficar para a Neuza, e daí fazem tudo o contrário. E daí não é ele que está mandando, no caso, e ele acha que é ele que está mandando. Daí Aí fica ali. vai ficar no sofrimento, né? Porque ele não vai poder ajudar. Uma que não vai ter Sim, condições, e outra o sofrimento, né? Ele vai ficar sofrendo até as dores do que ele partiu, né? Da doença que levou o desencarne dele, e vai ficar apegado nas coisas materiais, ainda perturbando os que ficaram ali, né? Não sente a presença dele, embora ele não queira fazer o mal, mas os seus fluidos, né, sempre atrapalha a pessoa. Não vai poder fazer nada. pois é, daí ele não sai, no caso, né? Nesse caso, é comum acontecer também daqueles que querer repartir a herança o próprio autor da herança ali querer repartir da maneira dele. Então, que faz parte, muitas vezes, mais dos apegos dele, seja ou pelos bens ou por alguma das pessoas, ele querer dar preferência para alguém, enfim. Mas isso aí, daí depende de toda uma relação entre esses espíritos, quais os merecimentos, então, porque é uma situação que cada situação tenha, muitas vezes ele quer e acaba ficando no sofrimento dele próprio, e não consegue atingir as outras pessoas. Mas tem os casos que há sintonias também, e que as pessoas também estão com aqueles sentimentos, alguns semelhantes ao dele, que acabam se ligando. Então, nós temos que ver muito essa questão de sintonia também, né? Porque, digamos, a mediunidade, a aproximação, a influência, ela não ocorre só dentro de uma sessão mediúnica. Só tem a mediunidade, isso ocorre a qualquer momento. Então, é uma questão também de sintonia. Quantas questões de herança aí que a gente vê que há um distúrbio total e que a sintonia, que se o espírito está numa situação dessa, daí não se sabe quem está em pior situação, se é o encarnado ou o desencarnado. Estão todos num sofrimento, todos num ambiente ali apegado àquilo ali, não consegue ter uma vida feliz, nenhum deles, seguir a sua própria vida, e ficam se digladiando em questúnculas materiais, a maior parte, e da maior parte a gente vai ver, até nem valores, até quem está de fora olha, até difícil de entender certas ocorrências, certas coisas nessas partilhas, nas coisas que acontecem, que é horrível de você ver, mas, e acontece muito, né? Seu Marino, eu esse dia sonhei com uma pessoa que eu não tinha vínculo nenhum, que ela veio me dizer que venderam tudo a terra que ele trabalhou tantos anos e terminaram com a terra que ele tinha, que foram vender, que ele cuidava tanto daquela terra. Que bela lição, né, para a gente analisar e ver os apegos, até que ponto a gente tem que se apegar e se desapegar. A gente tem que usar sem ser usado pelo material, né? Porque nós temos aquela portinha ali que passa ali do além-túmulo, ali, quando cruzou dali, fica tudo. E daí, meu avô dizia, olha, defunto não tem querer, os outros que ficam, daí fazem o que quiserem. A parte material é assim, então já tem que ter consciência disso. Então, passou pelo lado de lá, nem olha muito para trás para essa questão material ali. Wilson? Agora ele está dizendo que defunto não tem querer, mas tem uns que querem
dizer até o lugar que vai ser enterrado, né? Tal cidade, ou tal lugar. Verdade, né, Silane? Mas o morto não tem querer, leva para onde a gente quer. Só tem a vontade. Vou deixar o Wilson falar, senão eu vou deixar muito pouco tempo para ele ali, né? Bom, primeiro, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Nós temos que observar o seguinte: Kardec faz um estudo, eu sempre digo, e ele falou isso, eu digo baseado no que ele disse, do simples para o complexo. Lembram que nós estudamos antes sobre as evocações? E agora estudamos das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, evocando-os. Trata-se das evocações. É claro que há possibilidade de o espírito vir sem ser evocado, mas ele trata aqui especificamente das perguntas que se podem fazer evocando um espírito. E a primeira questão aqui: pode-se pedir aos espíritos esclarecidos, aliás, esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no plano espiritual? Porque, olha, é bastante comum, e talvez seja a coisa mais comum que exista nas famílias, o desejo de saber como se encontra aquela pessoa. Como que se encontra fulano? Primeiro, nós podemos fazer uma análise do que nós sabemos de como ela se comportou na vida. Aí já dá para ter uma ideia de como é que ela se encontra lá. E a resposta, sim. E eles as dão de boa vontade quando é a simpatia. O que nos move a fazer esse questionamento? Evocar o espírito para perguntar a situação em que se encontra. E depois, podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? A resposta, perfeitamente. E as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros. Kardec fez essas perguntas e colocou tudo num livro, que é o Livro dos Espíritos, com 518 questões, se não me engano, na primeira edição. E depois 1018 ou 1019, segundo o desdobramento de uma questão. E ele tirou como base para fazer as próximas obras. A segunda obra foi este que nós estamos estudando, que é o Livro dos Médiuns, que ele já aprofundou essas questões também. E depois ele fez o Evangelho, mais adiante o céu e o inferno. E no céu e o inferno ele usou o que nós estamos estudando hoje. As evocações para saber como se encontravam os espíritos felizes, os medianos e os infelizes. Qual o propósito? Para servir de ensinamento para nós, que estamos estudando, antes que nós sejamos chamados à desencarnação. Aí, estudando o céu e o inferno, nós podemos tirar uma ideia de como se encontravam aqueles espíritos em razão do que fizeram e trazer para a nossa reflexão como nós estamos agindo. Como agiram os infelizes? Como agiram os medianos? Ou como agiram os felizes? Qual o destino que eu quero para depois da desencarnação? Esta é a importância. E eles vêm e revelam com satisfação quando são felizes. Quando não são, às vezes pode ser constrangido. E o constrangimento aqui, o Marino falou que às vezes a pessoa é constrangida pela dor. É verdade. Ele vem para fazer uma catarse, mas não é este o sentido. O sentido é constrangido mesmo, é forçado. Mas não violentado. Os espíritos não violentam ninguém. Eles não passam sobre o livre-arbítrio da pessoa. Mas eles podem, de uma força moral, até fazer com que a pessoa se manifeste, mas para o bem dela. Não é um constrangimento para humilhá-la. Se formos ler lá sobre Antônio B., no livro Céu e Inferno, que já mencionei em outros estudos nossos, vamos ver que o espírito veio a contragosto. Ele achava que queriam se divertir com a sua sorte, até que ele entendeu que não era este o objetivo. E aí ele revelou como se encontrava e por que se encontrava segundo a visão dele. E que não era exatamente o motivo como ele se encontrava. Ele achava que tudo era decorrente da lei de causa e efeito. Ele não usava esse termo, mas dizia porque tinha sido enterrado vivo, porque emparedara sua esposa numa outra encarnação viva.
E aí achava que ele passara por essa experiência em decorrência disso. Mas daí veio o guia do médium que dava a comunicação e esclareceu que, na verdade, ele que escolheu. Então, tem casos que a consciência ela cobra tanto. Jesus dizia assim: não julgueis para não ser julgados. Na mesma medida que julgardes, sereis julgados. Por quem? Pela própria consciência. O critério que eu uso para julgar os outros, a severidade que eu usarei contra mim mesmo depois, de uma forma consciencial. Então, tem pessoas que acham que não basta fazer o bem, que ela tem que sofrer aquilo que fez o outro sofrer, senão ela não vai se sentir quitada. E se ela pensa assim, os espíritos não vão impedir. Embora o objetivo seja fazer o bem, seja reparar o erro, se a pessoa quiser sofrer para aliviar a sua consciência, é com ela. Então ela pode se submeter a uma situação dessa. E ele veio revelar isso. E o que isso diz para nós? Não alimentar sentimento de culpa. Se eu fizer uma análise da minha vida recente, porque eu não vou lembrar das anteriores, e descobrir que eu me equivoquei, eu vou desenvolver um sentimento de culpa que não produz nada, apenas me coloca para baixo e me coloca na situação de um infeliz e que abre portas para a obsessão para que eu faça coisas que não deveria fazer e trazer para mim um sofrimento desnecessário. Deus não quer isto. Deus quer que nós reparemos o erro. Pedro disse: uma boa ação cobre uma multidão de pecados, então passemos a fazer o bem e nos esforcemos para não repetir aquele erro que sabemos que um dia cometemos. E isso é importante, e o Sr. B nos traz essa lição. E depois aqui, evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? A Silvani mencionou há pouco de um caso aí de uma pessoa desaparecida. Quantos desaparecidos no mundo e que nunca se tem notícias? Eu estava pensando hoje, eu ouvia aquele áudio que o Marino compartilhou conosco. Uma pessoa que está presa, se ela for libertada da prisão, ela vai lá fora, está preocupada por que meio for libertada? Vai querer voltar a dizer para os antigos companheiros de cárcere: olha, foi fulano que me libertou, foi aquele que usou de uma forma que as pessoas acham que não é correta para me libertar? Ele vai ficar feliz no mundo em que se encontra, liberto. Então ele vai dar pouquíssima importância para a situação que levou ele à desencarnação, a não ser que seja um rancoroso. Uma pessoa materialista, apegada aos bens materiais, que vai sentir falta do que deixou para trás. Os viciosos, os viciados, aqueles que não viveram uma vida espiritual, unicamente viveram uma vida material. Esses podem sim trazer ou procurar trazer esclarecimento sobre o seu desaparecimento. Aí também eu estava pensando agora há pouco, mas quantos deles têm condições de vir numa sessão mediúnica se manifestar? Quantos espíritas existem no mundo que praticam as sessões mediúnicas para se comunicar com os espíritos? Mesmo dentro do movimento espírita, quantos por cento participam das sessões mediúnicas? Então é quase que nada a possibilidade de eles se manifestarem. Então só aqueles que têm oportunidade, isso para eles pouco importa. E aí a Sila até perguntou, argumentou, né, que não se sabe se alguém tenha procurado. Dificilmente alguém vai procurar. Foi mencionado também aqui o caso do Chico Xavier, né? Aquilo foi espontâneo. O espírito procurou o Chico Xavier, pelo que eu sei, né? Posso estar errado, porque havia uma injustiça em trânsito ali. O espírito desencarnado por acidente, foi provado depois. E não foi pela credibilidade no Chico Xavier, foi porque fizeram laudos. Peritos analisaram a escrita, a assinatura do espírito conferia com o que ele fizera em vida. Isso deu credibilidade, porque senão seria uma questão de fé. Ah, foi o Chico Xavier que escreveu, então é verdade. Foi atestado por peritos. E existe muita resistência a esse tipo de prova, porque pode dar uma margem muito grande a embustes. E a justiça estaria sujeita a uma fé não raciocinada. Então é um caso excepcional.
não se tem notícia de outro semelhante. Certamente a credibilidade do Chico também pesou bastante, mas acima de tudo, a perícia. Não foi simplesmente o fato de ser Chico Xavier que escreveu. E o espírito fez questão de vir dizer que o seu amigo estava sendo condenado injustamente, porque diziam, no julgamento, nas provas que haviam levantado, que ele acionara a arma de propósito para matar o seu amigo, mas não, foi acidente. Então são essas questões que nós temos que observar aqui. Como eu percebi, meu tempo já passou, vou ficar por aqui. Então, acho que nós já comentamos, então, já tivemos o nosso horário bem aproveitado, já pensamos antes, já agora comentamos, estamos raciocinando sobre o assunto. Com certeza a gente vai continuar pensando, refletindo, então, isso que vai nos dando essa condição. O Wilson muito bem indicou ali o livro do Céu e Inferno, e eu vou dar uma opinião pessoal, mas que também já ouvi de outras pessoas. No início do livro, de lerem o livro Céu e Inferno, tá? Nós já estamos nessa altura aqui do livro, de início ele vai parecer meio repetitivo. Porque aquela primeira parte ali no início parece que ele está meio repetindo o que a gente estudou aqui, mas vale a pena estudar e chegar até a parte que o Wilson falou, ali a segunda parte é muito interessante, a primeira parte também a gente revisa tudo que estudou aqui, a gente revisa de uma maneira mais condensada, mais apropriada ali, para depois entrar daí na sorte dos espíritos. Então, e vale muito a pena, é um livro que é um dos livros básicos que o espírita deve estudar, sim. Então, eu já adianto que não deixe de estudar se na primeira parte parecer que está meio repetitivo. Não, uma razão de seguir ali, porque nós vamos fixar um pouco melhor e entender melhor também a segunda parte. Então, vamos pedir para a prece de encerramento, vamos pedir para o seu Júlio a prece de encerramento e nós acompanhamos mentalmente o seu Júlio nessa prece. Então, gratidão, nosso Mestre Jesus, por mais esse estudo de hoje, pedindo proteção, amparo do nosso Mestre, por todos os participantes, pela humanidade inteira, pela paz universal do mundo. Nosso Mestre Jesus ilumine a cada um, todos os nossos irmãos. E com essas prerrogativas, damos por encerrado nossos estudos de hoje. Que assim seja. Sim. Boa noite a todos, até o próximo domingo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.